Aleluia. Aleluia. Os meninos pegos de surpresa. Muito obrigada pelo apoio. Ezequiel 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. O texto diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos num culto de adoração. Adoração àquele que vive eternamente. Adoração àquele que é soberano, que é Senhor e eterno. Só que muitas vezes a falta de conhecimento de quem é esse Deus nos leva a qualquer atalho para o ambiente da adoração, e nos leva a acreditar que qualquer forma serve para adorar. Quando nós observamos o texto de Ezequiel no capítulo 14, nós observamos que quem vem ao profeta não são os jovens da cidade. A palavra é muito clara quando diz que vem os anciãos. E se a Bíblia está tratando sobre anciãos, então também aqui está tratando de homens que viram a glória de Deus em algum momento. Homens que viram Israel cheio do poder de Deus, que presenciaram a glória de Deus no templo. Então, quando a palavra do Senhor está falando de anciãos, não está falando de uma nova geração que precisa conhecer ao Senhor, mas está falando de uma geração que já viu a manifestação do seu poder. Só que ver a manifestação do poder de Deus, saber que Ele existe, não é o suficiente para conhecê-lo. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Deus, Ele manifesta sinais, prodígios e maravilhas para que nós compreendamos o seu poder e a sua existência. Mas não quer dizer que os sinais, prodígios e maravilhas definem Deus. Porque os seus sinais, prodígios e maravilhas estão voltados a aquilo que você precisa como um atrativo para Ele. Contudo, o que Deus quer realmente é que nós o conheçamos. E eu só posso dizer que eu conheço alguém quando eu vivo com alguém. Eu só posso dizer que eu conheço alguém quando eu me torno íntimo desse alguém. Eu só posso dizer que eu conheço alguém quando eu sei como essa pessoa reagiria. Quando eu consigo perceber dentro de um cenário o que fere essa pessoa, o que machuca, o que alegra, o que edifica, o que faz, o que fortalece. Então, se eu não estou dentro de um ambiente que eu sei o que alegra a Deus, que eu saiba o que Deus quer, que eu compreenda como Deus se sente acerca de algumas coisas, então eu estou como Nabucodonosor. Eu sei que Ele existe, o seu poder é real, mas eu não o conheço.
E hoje o convite do Espírito Santo de Deus é que nós conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Sabe por quê? Porque se nós conhecemos ao Senhor, nós jamais seremos enganados por nenhum tipo de vento de doutrina. Jamais uma religião, jamais uma tradição, um costume ou qualquer outra situação, qualquer falácia que hoje existe na internet vai confundir o ambiente do meu relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos observar que esses anciãos se achegam diante do profeta buscando o quê, bispa? Buscando uma resposta. Afinal de contas, eles estavam em cativeiro. E eles estavam tentando compreender se eles conseguiriam ver a liberdade ou não. Eles queriam saber como que eles chegaram naquele lugar e como eles podiam sair daquele lugar. Só que quando eles se assentam diante do profeta, o Senhor fala com o profeta e diz assim: ei, não se engane. Não pensa que porque esses anciãos têm cara de bonzinho, se veste como crente, fala como crente, vem todo culto. Não se engane no seu coração, Ezequiel, achando que porque eles viram a glória, o coração deles é meu. Ele fala assim: o coração deles está dominado pelos ídolos. E o que é esse ídolo? Porque nós temos, a igreja evangélica, quando fala de ídolo, a gente já pensa logo numa imagem de escultura. A gente já pensa logo numa imagem levantada, recebendo velas de presente, recebendo ofertas de presente, pagamentos de promessa. Quando a gente fala de ídolo, imediatamente a gente pensa nisso. Quando você fala em ídolo, a segunda coisa que te vem à mente é um cantor famoso, um artista, alguém que se tornou uma referência para a sociedade, uma referência que muitas vezes é péssima, mas que por causa do talento que tem, passa a ser seguida e adorada. Mas nós não nos atentamos para o ambiente do ídolo que está falando em Ezequiel. Porque o Senhor não está falando de um ídolo que está do lado de fora. Ele está falando de um ídolo que está do lado de dentro. E esse é o pior de todos, porque esse só você sabe que está aí. Os anciãos estavam ali com aquela carinha linda, maravilhosa, de supercrente. Mas o Deus que sonda o coração percebeu que o coração estava dominado pela idolatria. Eles não tinham contado para ninguém. Talvez nem eles entre si tivessem conversado e falado: olha, eu estou preocupado com tal situação. Olha, eu estou sonhando em sair desse lugar, desse cativeiro, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Talvez eles não conversaram entre eles, mas o Senhor estava revelando que o coração estava cheio de idolatria. E a minha pergunta para você nessa noite: o que é que existe dentro do teu coração? O que é que está ocupando o trono de Deus no teu coração? São os teus sonhos? Será que é o desejo desenfreado de viver a tua vontade? Será que é a necessidade? Eu já ministrei aqui, tem gente que idolatra até a enfermidade. Tem gente que está vivendo um problema, que vive em torno do problema, 25 horas em torno do problema. O que é que está ocupando o teu coração? O que foi erguido dentro de você? Queridos, eu tive a oportunidade hoje de conversar com uma pessoa e foi muito bacana. Porque ela teve um sonho bem complicado. Ela sonhou que tinha um demônio dentro da casa dela. E ela, ao invés de chamar por Jesus ou por um pastor, ela chamou um macumbeiro para tirar o demônio de dentro da casa dela. E o demônio saiu debaixo da voz do pai de santo. Só que quando ela me contou o sonho,
o Senhor falou assim: ela tem recebido ofertas do pai de santo. E de fato, ela tem recebido ofertas do pai de santo, como se ela fosse uma pessoa necessitada. Eu tive a oportunidade de dizer para ela bem assim: você tem necessidades? Algumas. Eu falei: você tem certeza disso? Que hoje você não pode escolher o que você come? Que hoje você não pode entrar numa loja e comprar uma calça para você? Comprar um sapato para você? E ela falou assim: eu posso. Eu falei: por que você continua se comportando como necessitada? Como alguém miserável, que não tem condições de absolutamente nada, e se porta diante de um pai de santo como se na sua geladeira não tivesse nada, ao ponto de receber oferendas do terreiro. Por isso o pai de santo ganhou território dentro da sua casa. Eu descobri que aquela mulher, ela idolatrava a dificuldade do passado. Algo que passou, já tem quase 30 anos que acabou. Sabe, quando a gente olha o povo saindo do Egito, Deus tirando o povo do Egito, mas a decisão de tirar o Egito de dentro de si era de cada um. Eles levaram o Egito com eles. Eles estavam presos na escravidão, mas no fundo eles já estavam tão habituados àquele cenário que virou um ambiente de idolatria. Tudo, por causa de tudo, eles suspiravam pelo Egito. Pelo que você suspira, meu querido? Pelo que suspira a tua alma? O Salmo fala que assim como a costa suspira pelas águas, eu suspiro pela presença do Senhor. Davi ora isso. Agora, se nós tivéssemos que declarar esse salmo, como nós o declararíamos? Pelo que anda suspirando o nosso coração. Nos 5 minutos que você tem para pensar em alguma coisa, qual é o teu primeiro pensamento? Qual é o teu maior desejo? Nós estamos suspirando por coisas muito naturais. Nós estamos suspirando pelas demais coisas, quando, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas demais coisas serão acrescentadas. O que é que está erguido no teu coração? Porque o Senhor é claro quando Ele diz: você acha, Ezequiel, que eu vou permitir que eles me interroguem? O que o Senhor está falando para Ezequiel aqui? Sabe, os anciãos reunidos para colocar o profeta na parede, dizer assim: até quando? Até quando que nós vamos ficar nessa situação, Ezequiel? Consulte ao Senhor. Até quando nós vamos ficar aqui presos na Babilônia? Até quando nós vamos ficar aqui partindo dessa vida de escravo? Até quando que nós vamos viver essa luta? Olha o que o Senhor está perguntando para o profeta. Você acha que eu vou permitir que eles me interroguem? Sendo que eu sou do coração e sei que a motivação deles não sou eu, mas o que eu posso fazer por eles? E quando nós lemos o texto, queridos, esse texto de Ezequiel 14 é nervoso. No verso 4 diz assim: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, não é anunciar, é só dentro do coração. Bispo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo que eu não consigo pensar em ficar sozinha, porque eu me desespero. Ninguém está vendo, bispo, o meu medo que eu tenho de abrir o armário e está faltando um pacote de arroz. Antes de acabar, eu já digo que acabou. Porque alguém tem que socorrer e fazer a compra, porque eu não posso ver meu armário vazio de jeito nenhum. Fala, Jesus. Qualquer homem que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade,
e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando a palavra do Senhor fala que Deus vai responder segundo a multidão dos seus ídolos, o que é que a palavra do Senhor fala acerca da idolatria? Fala que aqueles que adoram imagens de escultura, por exemplo, tornem-se como elas. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos que não apalpam, têm pés que não andam. Você fala 2 horas com uma estátua e ela não te responde uma palavra. Você faz de tudo para que ela te fale alguma coisa, ela não te responde uma palavra. E o que é que o Senhor está dizendo? Eu responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Sabe como que Deus vai responder? Com silêncio. E aí você pode perguntar assim: bispa, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho falado com Deus e Deus não me responde. Essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus está convidando a que a gente derrube os altares que nós construímos no nosso coração. Bispa, mas outro dia a senhora pregou para construir um altar para Deus. Mas o território é um só. E não tem como eu construir um altar para Deus num lugar que já existe um altar para uma outra coisa ou para uma outra pessoa. Hoje o meu convite para você, o convite do Espírito Santo é: limpe o teu terreno, para que o altar que vai ser levantado ao Senhor entregue verdadeiras ofertas que atraem a presença de Deus para a sua vida. Bispa, não queria ouvir essa palavra. Pois é, eu também não queria pregar ela não, mas eu te garanto que se não fosse eu, era o apóstolo. Que daqui a pouco ele vem completar a ministração. Não tem como. Aí você fala assim: bispo, mas eu oro, Deus não me responde. Ele responde sim. Deus não está mudo para não responder a nossa oração. Ele fala que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece a nossa intenção, a nossa petição. A palavra do Senhor fala que quando Daniel se empenhou em orar 21 dias, no primeiro dia da oração, a oração chegou diante do céu. A resposta veio de imediato. Levou 20 dias para alcançar Daniel, mas de imediato a resposta veio. Agora eu te pergunto, o que é que está impedindo a nossa resposta de chegar? Será que Deus está encontrando um altar verdadeiro no nosso coração? Quando nós olhamos os reis de Israel, no processo de restauração de Israel, depois do rei Salomão, depois do rei Roboão, que era o filho de Salomão, nós observamos que eles vieram numa sucessão de erros. A cada 4 reis, 3 decidiam firmemente no seu coração construir altares a Baal. Aí vinha o 4º rei, destruía tudo e levantava um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor. Eu vou fazer uma análise aqui. Se você fechasse os teus olhos e imaginasse o teu coração como um quartinho, no quartinho do teu lugar de adoração, como seria esse quartinho? Eu já tive a oportunidade de entrar num terreiro. Tem altar. Santo disso, santo disso, santo disso. Eu já fui. Eu não estou falando nada que eu vi na televisão. Eu já estive lá dentro. Tem um monte de imagem de escultura, muitas parecidas com da igreja, um monte de altar levantado. Em cada um desses altares existe uma oferenda específica para aquelas imagens de escultura. Aí eu te pergunto, se você fechar os teus olhos e sondar o teu coração como um lugar de adoração, quantos altares tem aí dentro? Bispa, nunca pensei nisso, pois hoje você vai começar a pensar. Você vai começar a dormir com esse barulho. Quantos altares tem aí dentro?
Quanto tempo de oferta você dedica a cada um? Quanto de oferta você entrega para cada um desses altares? Quanto de lágrima você derrama em cada um desses altares? Bispa? Pois é, querido, eu também não tinha pensado nisso não. A palavra vai aí, mas passa aqui. Quanto de tempo nós estamos entregando em cada altar? No altar do casamento? Eu não vivo sem o meu marido. Eu nem falo isso, porque vai que Deus tira. Então, eu não idolatro o apóstolo. Eu falo, já não vou. Não faço propaganda também, porque eu não estou vendendo. Não vou fazer propaganda. Se eu tiver que falar alguma coisa do apóstolo, eu só vou falar dos defeitos. Só. As qualidades só fica para mim. Cadê o altar? O altar dos filhos. Ai, meu filho, porque meu filho, porque meu Deus, eu não consigo viver sem meu filho. Não dorme à noite porque o filho não está bem. Não estou comendo porque eu não sei o que vai ser do meu filho. É seu ou é de Deus? É de Deus, você é de Deus, mas a sua mãe não sabe disso ainda. Quando nós começamos a olhar para o nosso coração como um quartinho de adoração, querido, nós descobrimos que o que menos tem lá é o altar de Deus. E quando ele existe, ele é bem pequenininho. E o tempo que nós ficamos diante desse altar é bem pequeno também. Nós passamos a nossa vida diante do altar das inquietações, dos altares das finanças, clamando diante do altar da finança por uma estratégia. Gastamos a boa parte do nosso tempo na internet buscando estratégias. Qual é o momento agora? O que está acontecendo agora? Estratégias para ficar rico. Ei! Altares que estamos levantando no nosso coração, e a gente chega na igreja e quer que Deus fale com a gente o que a gente quer ouvir. Senhor, estou pensando em fazer um negócio. O apóstolo não está nem sabendo. Não tem ninguém, não tem um pastor da igreja intercedendo pelo que você quer fazer. Você já decidiu no seu coração e quer que saia uma palavra daqui em direção a isso. Não vai sair. Porque já existe um altar levantado. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? E eu convido você a ler Ezequiel capítulo 14 inteiro. Você vai ficar muito chocado com o que está aqui. No verso 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. É incrível. Você não tem noção como eu, humano, me sinto quando alguém fala assim: eu vou abandonar temporariamente o ministério porque eu arrumei um trabalho. Não, é só por uns dias, que nunca mais volta. Agora, bispa, conquistei a casa. Agora eu tenho que trabalhar para manter a casa. E o altar? E as crianças? E o chamado? Ah, isso aí Deus entende. Foi Deus que me deu. Cuidado. Cuidado. Quando nós nos casamos, eu queria ser a esposa perfeita, gente. Depois eu desisti. Eu queria ser a esposa perfeita. Eu queria fazer para o apóstolo tudo que eu achava que ele não tinha tido. Depois eu percebi que o que ele não teve foi preservação para a vida dele. Porque aí eu queria fazer sobremesa todo dia. No primeiro ano de casado, ele fala que eu comecei fazendo, depois eu abandonei. Mas foi porque eu não queria ficar viúva. Em um ano, o apóstolo engordou 20 quilos. Comendo doce todo dia. Bebendo mousse. Porque enquanto eu não acertei a bendita receita do mousse, ele bebeu mousse 1 ano. Fazia o negócio, não dava ponto de jeito nenhum. E o apóstolo ficou bebendo mousse 1 ano. Leite condensado puro, praticamente. Meu Deus, eu não dou conta nem de pensar. Mas ele ali perseverando, intercedendo, e o negócio desandava. E ele comia a si mesmo.
Eu queria ser a esposa perfeita. Eu queria ser a esposa que não deixava faltar nada. Eu passava o dia limpando casa, não podia ter uma poeirinha, nada, esposa perfeita. Só que o apóstolo foi muito sensato. Numa palavra que ele disse para mim, ele falou assim: só faça por mim o que você vai dar conta de fazer a vida inteira. Só faça por mim o que você vai dar conta de fazer a vida inteira. Aí eu comecei a reduzir as marchas. Comecei a reduzir as marchas. Aí o apóstolo começou a procurar a camisa passada. E eu falei: espera só um pouquinho, que eu vou passar. Porque eu descobri que eu não podia ser essa esposa perfeita. Eu não podia ocupar o lugar de Deus no coração dele. Eu não podia me colocar num ambiente de ser a mulher que não deixa ele ter a experiência dele com Deus. Que não deixa ele passar nervoso para orar mais. Que não deixa ele passar umas raivas de vez em quando para ver como vai o coração. Não dá. E a gente olha dentro desse contexto. A palavra do Senhor fala que todos se apartaram para seguir os seus ídolos. Eu não podia colocar o apóstolo num pedestal e falar agora: Senhor, a tua palavra diz, porque a gente usa a palavra nessa hora, tá, gente? Que a solteira cuide das coisas do Senhor e a casada das coisas do mundo e de como agradar o seu marido. Olha, eu tenho respaldo bíblico para não ficar na igreja, para não exercer ministério e ficar ali bajulando meu marido. Mas teria dado certo? Será que nós estaríamos casados? Não estaríamos. Porque o nosso casamento foi condicionado ao altar. Se nós estivéssemos firmes no altar, nosso casamento, bênção. Mas no dia que um de nós dois descêssemos, o nosso casamento acabaria. Então não tinha como eu pegar o chamado que Deus me deu, colocar ele de ladinho e falar agora, o meu único chamado, minha vida, minha inspiração todinha. Mas é só entre nós. É o apóstolo. Não tinha como eu parar. Gente, dói no coração quando a gente vê. Fica a dica, viu, vocês dois? Recém-casado. Recém-casado, meu Deus, meu marido. Vai ser meu marido, daqui a 100 anos vai ser meu marido. Meu marido, né, vai ser minha esposa, que não deixa a menina respirar. Onde ela está, ele está junto. Vai ser assim daqui a 100 anos. Eu preciso tomar cuidado, porque o nosso coração, ele é corruptível. E ele facilmente se apaixona pelas coisas que o Senhor nos dá, e até mesmo as coisas que nós buscamos por conta própria. O nosso coração é facilmente seduzido por aquilo que o mundo está oferecendo. Querido, vigia o teu coração. A palavra do Senhor fala que de todas as coisas que um homem deve guardar, todas as coisas que um homem deve guardar, guarde o seu coração. E nós estamos guardando dinheiro no banco, estamos guardando a nossa casa, guardando tudo menos o coração. Preste atenção. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Aí você fala assim: bispa, mas eu não tenho feito nada de errado. Eu estou preocupada com as coisas que o Senhor já disse que vai me dar. Se Ele disse que vai te dar, dele é o querer como realizar. Dele é o querer como realizar. As bênçãos do Senhor não me acrescentam dores. Elas vêm, e ainda a palavra do Senhor diz que Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não é quando eu estou correndo desesperado, tentando ajudar Deus. Quando eu sossego o meu coração. Palavra de domingo, hein? Quem assistiu o culto domingo? Quem não veio para a igreja, pega no YouTube. Porque essa palavra já correu o Brasil todo. Tá um negócio, todo mundo mandando mensagem acerca da palavra de domingo. Quando eu descanso, o Senhor provê o que eu preciso. Eu não preciso construir um altar para colocar a minha necessidade no altar e adorar a minha necessidade 24 horas por dia. Tem gente que não dorme, preocupado com o problema de amanhã, idolatria. Sonda o teu coração. Porque num culto de adoração, como nós cantamos,
não vou dividir a minha adoração. Ela precisa ser inteira para Deus. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade. O que o Senhor está dizendo sobre isso? Já é a terceira vez que surge essa palavra, tropeço para iniquidade. O que é a iniquidade, querido? É aquilo que macula o DNA. É um erro cometido tão profundamente, é um erro que transpõe o físico e a alma, é um erro que fere o espírito e gera um perfil comportamental que passa do DNA para a próxima geração. Iniquidade não é um pecado somente não repetido, porque muitas pessoas cometeram um pecado de homicídio lá atrás e só matou uma pessoa. Bispa, só matou uma pessoa? Matou uma pessoa. Mas foi um pecado que feriu o espírito. E aí vem uma sucessão de tragédias na família. Vem uma sucessão de mortes violentas, de acidentes, de coisas graves que acontecem. Eu não sei de onde veio. Iniquidade na família. Iniquidade. E o Senhor está falando que esse pecado de idolatria, esse ídolozinho que está levantado no nosso coração, ele é tropeço para iniquidade. Aí nós estamos vivendo num tempo de uma geração que não quer ouvir o Senhor. Por que será? Porque alguém lá atrás levantou um altar de idolatria e hoje nós temos a responsabilidade de quebrar esse altar. Hoje nós não estamos diante de imagens de escultura, mas o diabo é sagaz e ele tem conseguido colocar no coração da igreja ambientes de idolatria. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para dizer: arrebente com os altares da idolatria da tua vida, porque o Senhor quer te visitar. Qualquer homem que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta, olha isso aqui, para me consultar por meio dele, a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Bispa, por que hoje não se tem mais um mover profético nas igrejas? É tão raro a gente ver um profeta hoje sobre a terra. A gente vê dons de revelação. A gente vê muitas profetadas por aí. Eu falo que é revelamento, não é revelação. É aquele revelamento com base no que eu acho e não com base no que o Espírito está falando. É raríssimo você ver um profeta levantado hoje. Sabe por quê? Porque a terra está cheia de idolatria. Inclusive a igreja está cheia de idolatria. O Senhor está falando, o profeta não vai falar. Quem vai falar sou eu. Ah, querido, a gente quer ouvir falar assim: tu és meu filho amado. Você é aquele em quem eu tenho prazer, chamado desde o ventre. Eu te escolhi, te estabeleci. Você não quer ouvir isso de Deus? Quem não quer ouvir isso de Deus? É tão bom você ouvir, você abrir a Bíblia, cair em Jeremias 1, o Senhor falando assim: abra a tua boca que eu encherei, aonde eu te mandar você irá. Gente, é maravilhoso. Mas o que Deus está falando aqui não é isso não. Ele está falando assim: você está buscando a voz do profeta, você está iradinho porque o profeta não está falando, quem vai falar com você sou eu. Esses dias todos eu tenho orado ao Senhor. Ontem nós estávamos em reunião com o Ministério de Louvor, falando acerca dos últimos 20 anos, o quanto que Deus silenciou, o quanto que os moveres têm sido cada vez mais escassos. É como se de vez em quando o Espírito Santo viesse e desse uma sopradinha, só para a chama não se apagar de vez. Mas aquele fogo, aquele mover, aquela paixão, aquele desespero por Jesus. Quantas pessoas impressionadas com o mover lá nos Estados Unidos? Povo dentro da igreja com o celular na mão. Nossa, que da hora, né, gente? Que legal. Olha aqui o mover acontecendo, 7 dias de culto, de adoração.
sequer prestando atenção na palavra liberada dentro da igreja. É bonito acontecer nos outros, mas a gente não faz nada para acontecer aqui. Porque o nosso coração está ocupado, e um coração ocupado não pode ser cheio de Deus. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo. Aquele que decidiu montar o seu altarzinho dentro do coração e colocar os seus ídolos nele, está falando que o Senhor vai tirá-lo do meio dos homens. Vai fazer dele um sinal. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Não dá para um profeta falar o que ele acha, se comover, se compadecer com aquilo que a pessoa traz. Às vezes eu fico triste lá em casa, eu recebo ligações, chamadas, e eu não consigo atender na hora, e eu fico ali com o meu coração. Eu falo, Senhor, eu preciso responder. E o Senhor faz assim, ó. Eu falo, mas Senhor, vamos pensar. E o Senhor, ó. Não me deixa responder, não me deixa atender. Quando eu ouço o áudio, às vezes eu falo, vou responder, e o Senhor, ó. Por quê? Porque nós temos um Deus que sonda o coração. E existem coisas que precisam parar de ser prioridade na sua vida. A sua família é de Deus, seus filhos são de Deus. Deus, Ele prometeu em Mateus 6, que nunca deixaria você padecer necessidade. Ele fala, um lírio do campo se veste melhor do que Salomão com toda a sua glória. Nós estamos preocupados com as coisas que os ímpios estão preocupados, como se nós não tivéssemos um Deus sobre a nossa vida. Estamos erguendo um altar de inquietações, de preocupações e ansiedades. Estamos comprometendo a nossa saúde, comprometendo o nosso ministério, nossa unção, nosso chamado, por causa de coisas que o Senhor já resolveu. Tudo que saiu da boca de Deus como promessa para a sua vida, o diabo não tira. Tudo que você tem nas suas mãos, que foi Deus que te deu, ninguém vai tirar. Mas nós temos o poder de jogar fora, quando a bênção se torna maior do que o abençoador. Amém? Ambos levarão sobre si a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Olha o que o Senhor está falando. Quando eu, como profeta, venho liberar uma palavra sobre a sua vida com base no seu altar, no seu ídolo, você está comprometendo a minha futura geração, estabelecendo sobre a minha geração um ambiente de iniquidade. Por isso não se zangue quando você procurar um profeta, quando você procurar um pastor, quando você procurar um conselho e ele não vier. Sonda o teu coração e veja o que está motivando você a buscar o conselho. O que está te motivando a clamar incessantemente, eu preciso de oração. Por quê? Bispo, então quer dizer que não vai orar por mais ninguém? Por todas as pessoas que Deus me ordenar. Eu vou impor as mãos sobre a cabeça, eu vou visitar, eu vou fazer o que eu não puder para chegar nesse lugar. Mas as que Deus não me ordenar, eu não vou fazer. Porque eu vou entender que existe um altar levantado e esse altar precisa cair. Não tem como eu dizer que adoro a Deus com o meu coração cheio de idolatria. Tudo o que te faz suspirar virou seu ídolo. Quem aqui, eu vou usar aqui um exemplo, porque a maioria aqui não nasceu em berço evangélico, amém? Mas as adolescentes aí, na casa dos 1990, 92, suspiravam por qual artista na época? Que tinha pôster colado na parede do quarto, que era aquele quarto que parecia um circo, né? Foto de artista para tudo que é lado. Vocês não passaram por essa fase, não? Em São Paulo isso era febre. As banquinhas de jornal tinham foto dos artistas. Na época, Zezé de Camargo e Luciano eram as bolas da vez.
Então, eram aqueles quartos, tudo com Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, não. Mas o restante todos estavam lá. Estavam lá. Aí teve a época do menudo, foto dos meninos para tudo que é lado, a época do dominó. Aí as meninas olhavam, né, para aquelas fotos e ficavam suspirando, achando que ia casar com um deles um dia. Elas queriam ir no show e achavam que elas iam ser vistas em algum momento por aqueles artistas. Suspiravam por um ídolo. Quando conheceu o marido, a esposa suspirava pelo encontro. Suspirava pelo ambiente do encontro. Você já se viu assim por Jesus? Fala a verdade. De você acordar de manhã e falar: não vejo a hora de chegar às 7h30, quarta-feira, para ir para a igreja. Meu Deus, meu coração está até disparado. Tem isso, gente? Fala a verdade. E se não tem isso, é porque já existe um ídolo aí dentro. Porque se existe um ídolo, nós não fomos chamados para dividir a adoração. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora a Baal. Ou a gente adora ao Senhor Jesus, ou a gente adora a Mamon. Não tem como. O nosso coração não consegue dividir a adoração. O próprio Jesus, ele fala assim: é impossível você servir a dois senhores. Ou você há de agradar a um e aborrecer ao outro. Nós não conseguimos dividir o nosso coração. Então, se você não consegue suspirar pelo reino de Deus, é porque você tem suspirado por algo muito terreno. Só que tudo que tem na terra é passageiro, é efêmero, vai acabar. Mas o que vem de Deus vai fazer você comer o melhor da terra e vai fazer você levar as maiores e mais intensas experiências para o céu. Nós não levamos daqui da terra absolutamente nada do que conquistamos, mas levamos as experiências que vivemos. Levamos a intensidade do poder de Deus sobre nós. Você pode deixar casa, carro, você pode deixar tudo aqui, vai virar motivo de briga entre os herdeiros. Mas a tua unção, o teu legado e o que você venceu, isso vai servir de inspiração para uma continuidade para a futura geração. E nós estamos construindo altares dentro de nós que não glorificam o nome do Senhor. Apóstolo, quer falar alguma coisa? Microfone, por favor. Porque essa palavra quem ia pregar era o apóstolo. Eu vim de enxerida no meio. Queridos, é óbvio que não dá para falar tudo. É profundo. Mas essa mesma palavra você vai ver que Deus vai citar 3 homens: Noé, Jó e Daniel. Homens justos. Versículo 20. Que eles seriam salvos pela própria justiça. Mas o Senhor vai falar: ainda que esses 3 homens se levantassem em favor de vós, eu não os ouviria. Haverá um juízo sobre toda a idolatria. Quando você pega a escatologia e pega o livro de Apocalipse, a palavra vai dizer que a Babilônia vai cair. Aleluia. Sobretudo, o Senhor está nos chamando para que a Babilônia caia dos nossos corações primeiro. Aleluias. A igreja evangélica, querido, nós estamos pregando para que a igreja evangélica se converta dos seus maus caminhos. Meu Deus. Olha o nível que nós chegamos, porque nós temos adorado a tudo menos ao Senhor. Mas o Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Aleluia. E eu quero falar para você, querido, que essa noite seja uma noite onde você possa encontrar exatamente o lugar onde você caiu. Aleluia. Porque não se trata de participar dos cultos, se trata de você ser um ambiente de adoração. Se você não for um ambiente de adoração, não adianta, querido.
Não adianta teologia, não adianta você andar de culto em culto. Você precisa, de fato, deixar com que os ídolos do teu coração caiam. Aleluia. Tem pessoas que, bispa, elas carregam o passado como ídolo. Ah, mas olha como eu era garanhão, olha como eu era maravilhoso, olha quantas pessoas eu pegava. Idolatria. Tem até a listinha das mulheres que passou na vida. E nós precisamos, queridos, quebrar toda a idolatria do nosso coração. Como é que eu descubro o meu ídolo? O que você mais fala, o que mais bate o seu coração é o seu Que ídolo. te faz suspirar. O que está fazendo você suspirar? É o marido, é a esposa, é o filho, é o passado, é o presente, é a glória que passou, é o carro, é a casa, é a possibilidade de ficar rico, é a possibilidade de ir para outro lugar e ficar melhor. Querido, entenda, em nome de Jesus, você vai deixar os ídolos aqui hoje. Em nome de Jesus, meu Deus. Porque o diabo nos enganou. E aí a gente fala, a gente não tem idolatria, a gente não é idólatra, a gente não tem imagem de escultura em casa, a gente não tem um terço em casa. Mas como é que está o nosso coração? Porque o que o Senhor busca, querido, quando o Senhor fala à mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, aonde nós devemos adorar? Aqui em Samaria ou lá em Jerusalém? E o Senhor diz: nem aqui nem lá. Porque não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Não é sobre um território, é sobre quem vocês vão adorar. O que vai fazer você um verdadeiro adorador não é se você vai estar no Brasil, em Israel, no México, no Japão. É sobre quem você vai adorar, não é sobre onde. Essa noite é uma noite de reflexão profunda. Os dias são maus. Olha a tragédia que aconteceu hoje lá em Santa Catarina. Olha as tragédias que estão acontecendo no mundo todo. Por causa da idolatria pelo poder. Porque alguém quer mandar mais, porque alguém quer ter mais, porque alguém, sabe, quer ter o controle, querido. E essa noite é uma noite de você entregar o teu coração ao Senhor. Essa noite é uma noite de você converter o teu coração ao Senhor. De falar: Deus, me perdoe. Isso, não sei se você quer. Pode continuar. Por causa do horário. Eu quero convidar você a ficar de pé.